Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Está escrito assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em sua casa. Marcos 2, versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2, 5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Diz assim então essa palavra, que ela conta a história de 4 amigos. E aí a importância da gente ter amigos. Amém? A importância de a gente ter amigos de verdade. Porque amigo de verdade, ele se importa quando o seu amigo está sofrendo. Quando o seu amigo precisa de ajuda. Quando o seu amigo está impossibilitado muitas vezes. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito separadas. Antigamente as pessoas viviam mais juntas, tinham mais amizades, mais comunhão. E isso a gente, como igreja, não pode deixar morrer. A gente não é igual ao mundo. A gente é de Jesus. Amém? E gente de Jesus tem que fazer o máximo para estar junto, para estar unido, para ter amizade uns com os outros e para ser verdadeiramente amigo, para que na hora que o irmão precisa, na hora que o amigo precisa, venha nascer um irmão, como diz a Bíblia. Um verdadeiro amigo é como um verdadeiro irmão, que está ali pronto a estender a mão para socorrer. A gente sabe que Jesus é poderoso. Nós temos que ser como um daqueles 4 amigos, que a gente sabe que Jesus é poderoso. A gente sabe o quanto Ele operou na nossa vida. Porque às vezes vamos entristecer, fechar o rosto e achar porque nós temos lutas que Deus não é mais o mesmo, que as coisas mudaram. Não, as coisas não mudaram. As coisas na terra podem mudar, o mundo pode mudar, mas Deus não pode mudar. Deus nunca pode mudar. E o problema é que se nós deixar a gente se contaminar com esse mundo, com as coisas que esse mundo prega o dia todo nos nossos ouvidos, diante de nós, nas nossas casas, nós vamos acabar sendo como qualquer pessoa do mundo, que às vezes tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para ser uma pessoa realizada, mas é uma pessoa que está muitas vezes triste, abatida, porque está olhando para onde não devia olhar. Nós devemos olhar para dentro de nós, porque o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Deus está em nós. Deus está conosco. Deus de Jacó, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então nós devemos estar sempre felizes, sempre alegres, porque o reino de Deus é o quê? Justiça, é paz e é alegria. Quem está no reino aí? Quem o reino está em você? Então isso é uma coisa principal. Se eu não estou no reino, o reino não está em mim, eu não sou de Deus. Eu não tenho o Espírito. Então eu não sou de Deus. E é aí que a gente tem que ver a que mais nós estamos dando ouvidos, ou aonde está o nosso olhar. Porque Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Do mundo não crê, tudo bem. Eu também, quando estava no mundo, também não cria. Mas basta um crente cheio do Espírito Santo chegar e desafiar a pessoa, pronto, o Espírito Santo entra em ação, Deus entra em ação, e Deus se movimenta para salvar, porque Ele é o mesmo Salvador. Diga glória a Deus. Como que você foi salvo? Quem falou para você? Quem te levou à casa de Deus? Quem te ajudou a chegar a Jesus?
Às vezes a gente não para pensar, mas alguém fez isso. Às vezes nós estamos olhando agora, 20, 10, 15, 20, 30 anos depois, e às vezes olhando para os nossos problemas, para as nossas necessidades. Irmãos, aqueles que buscam a Deus não têm falta de... Está faltando alguma coisa? Porque se estiver faltando, está faltando você buscar. Porque se você buscar a Deus, você não tem falta de nada. Então Deus não é culpado. Se falta alguma coisa é porque a gente não está buscando. Porque quem busca, encontra. Então tem que buscar. Tem que buscar. Você não busca na farmácia, você não busca no médico, você não busca no hospital, você não busca no empresário, você não busca no político, você busca em Deus. Você busca em Jesus. Até o político tem que buscar em Jesus. Até o farmacêutico tem que buscar em Jesus. Até o médico tem que buscar em Jesus. Porque se ele não buscar, ele não vai ter. Então, Jesus é a nossa fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é o milagreiro. Ele é o operador de sinais, prodígios e maravilhas. O porquê da incredulidade? O porquê das pessoas estão incrédulas? Porque só tem uma forma de Jesus não fazer nada. É quando a gente não pode crer. Então não tem como Deus fazer. Ele não opera desse jeito. Ele só opera pela fé. E fé não é... a pessoa muitas vezes não fazer nenhum esforço. Isso não é fé, isso é comodismo. Tem gente, por exemplo, que se acomodou. Se não trouxer a pessoa na igreja, ela não vem. E crente velho. O que me falar das pessoas do mundo, irmãos? Se não trouxer, não ir lá na casa dele buscar, ele não vem. E o crente era para estar contando, puxa vida, hoje não tem culto, meu Deus do céu. Tem que esperar até amanhã para ter culto. Mas tem gente que faz ao contrário, meu Deus do céu, é dia de culto hoje, tinha tanta coisa. Veja que está invertido as coisas. E aí diz, Jesus é minha fonte. Não é. Quando Jesus é a nossa fonte, Ele é a razão da gente respirar. Ele é a razão da gente viver. Ele é a razão da gente estar no reino dEle. Ele é a razão da gente pegar a Bíblia. Ele é a razão da gente crer na Bíblia. Ele é a razão da gente professar. Ele é a razão da gente existir agora. Então, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E agora porque eu tenho um problemaço, mas eu tenho um Deusaço que é maior que esse problema. Amém? Porque é fácil crer quando está tudo bem, mas a gente tem que crer quando está tudo ruim. É aí que tu vê o crente, quando ele está no fogo. Sabe as canções que dizem, deixa o fogo queimar? Manda fogo? É isso aí. É quando você não está gostando. Você não está gostando porque você está na luta, porque está difícil, porque tem problema, porque tem isso, estoura aquilo. E aí você até pensa, poxa, Deus ausentou. Não! Deus está no fogo contigo. Deus está no fogo contigo, você tem que confiar em Deus. Porque confiar em Deus quando está tudo bem, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem família abençoada, está tudo sorrindo, está tudo bem. É fácil. Mas a fé é para as horas difíceis, e eu digo que também que é para as horas boas. Mas o crente tem que estar alegre em todo o tempo. E o tempo todo, porque Deus é bom. Eu não digo que a gente não fique abatido por um momento, mas aí a gente, opa, eu estou no reino de Deus, o reino de Deus está em mim, graças a Deus, Deus me escolheu, graças a Deus eu escolho Jesus, graças a Deus eu escolho a palavra, graças a Deus, ninguém precisa me evangelizar, eu estou evangelizado. Então o poder está em mim. Esse poder que está em nós é para operar tanto em nós quanto nos outros. Mas nós temos que ter a visão do céu e não perder, não deixar o diabo te cegar. Nessas horas. Como que o diabo cega uma pessoa quando ela perde a fé? Ela vai perdendo, vai enfraquecendo, vai morrendo. Vai definhando. Não consegue mais crer. E Deus não pode fazer nada. Por que a Bíblia diz, tem de bom? Porque quando a gente está desanimado é porque a nossa fé está muito zerada. Tá andando Você já andou num carro assim quando você estava viajando e começou a terminar a gasolina? E aí você vê o ponteirinho assim, ó. E você ainda está longe e não sabe nem tem um posto de combustível. E você diz, esse carro não vai me deixar na mão. E aí você já vai orando, meu Deus, aumenta esse combustível, meu Deus. Eu preciso chegar num posto de combustível. Eu não posso parar no meio do caminho agora. E aí quando você vê, acende aquela luzinha do posto, fica acesa. Daqui a um pouco começa assim, ó. E o teu coração vai ficando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem crente que está assim, irmão. A luzinha dele já está, ó.
Está piscando. A culpa é de Deus? Não, vai encher o teu tanque, irmão. Vira para o irmão e diga, vai encher o teu tanque, pelo amor de Deus. É grátis. É grátis. O combustível de Deus é grátis, mas a pessoa deixa zerar. Deixa zerar, deixa baixar, não anda nada. Você é especial para Deus. Mas Deus tem que ser para você especial. Você é para Deus o que Deus é para você. A Bíblia fala aqui dos 4 amigos. E hoje está faltando esses amigos. Que pega o paralítico. O que é um paralítico? Não pode andar. Não vai. Não consegue sozinho. Então precisa desses amigos dizer, nós vamos te levar para a cura. Nós vamos te levar para a transformação. Nós vamos te levar para a mudança de vida. A sua vida vai dar uma virada. Vai dar uma guinada. Mas sabe o que o crente está olhando hoje? Está olhando o problema dele. E ele não consegue evangelizar. O diabo diz assim, não, tu não pode, olha para o teu problema. Olha para a tua situação, quem é tu para dizer para o outro? Aí o crente também paralisa. E muitos estão paralisando por causa dessa falta de fé. Fé você tem que ter em Deus. Para dizer para outra pessoa, para o que está sofrendo, para a pessoa que você conhece, para a pessoa que você sabe que precisa de salvação, que precisa de ser perdoada por Jesus, que precisa de ser mudada, você precisa ser uma bênção. Deus chamou para você ser uma bênção. Pare de olhar para o seu problema, porque quando você for uma bênção para o outro, o seu problema está resolvido. Você já tem o cheque assinado. Já está assinado para você. Já é garantida a tua vitória. Vai ficar olhando para você? Você já conhece o caminho. Já conhece o caminho do posto onde encheu o teu tanque. Já conhece o caminho da vitória. Agora, se importe com aquela pessoa que está paralítica. Paralítica espiritual. Aquela pessoa que sofre. Aquela pessoa que não tem condição de chegar a Jesus. Eu não tinha condição de chegar a Jesus. Alguém precisou me levar de algum jeito. Às vezes é a base do choque. Choque, que eu quero dizer, é um desafio. É a pessoa encarar e dizer, eu te desafio se Jesus não mudar a sua vida. Ah, eu tenho medo. Então você não conhece Deus. Porque se você conhece, se você é dele, ele vai te honrar.